Seria muito ruim entrar numa sessão do Congresso Nacional sem o mínimo de consenso em relação a diversos temas que vão ser tratados. Seria realmente uma sessão muito longa, um tanto confusa. E aí agora a gente define uma data que seja uma data inadiável, com o compromisso de todos os líderes, de que nós temos que encontrar o máximo de convergência. Eventualmente, aquilo que não for possível ter consenso, vai para voto, então, numa sessão do Congresso Nacional. Então, houve um apelo do governo, né, tanto dos ministros de Estado quanto das lideranças do governo, alguns líderes do Senado também ponderando de que havia muita dúvida em relação a alguns temas. Então, nós resolvemos fazer esse adiamento para logo depois do feriado do dia 1º de maio, para nós termos, então, enfim, uma sessão do Congresso Nacional e decidimos. O que pudesse ser por acordo, tanto melhor, para manutenção ou derrubada do veto, e aquilo que não houver acordo vai para o voto da maioria, né? E, obviamente, que esse prazo acaba por não prejudicar nenhum encaminhamento de nenhuma matéria. Então, achei que foi uma decisão mais consonante com o que era o sentimento da casa também em relação a esse assunto. Não há assim, um ponto específico, são diversos projetos, são quantos vetos, né? Mais de 32, 30 vetos, 32 né? vetos. 32 vetos. Vetos desde o governo Bolsonaro. Vetos, inclusive, do governo anterior, vetos novos agora que não trancam a pauta e que nós resolvemos também incluir para a deliberação do Congresso Nacional. Podíamos, porventura, até incluir os vetos que trancam a pauta, né? Mas resolvemos colocar todos para apreciação. Então é o tempo de maturação. Há, no final das contas, conflitos sobre quase todos, né? Então é mais esse tempo que a liderança do governo, na pessoa do senador Randolfo Rodrigues, da liderança da maioria no Congresso, que é o deputado Aguinaldo Ribeiro, que participou dessa reunião conosco também, e acabou ficando de acordo também com essa possibilidade de adiamento, as lideranças de oposição, de minoria, para que haja, então, novas reuniões em torno disso, sabedores todos de que a data definida no início de maio será a data em que vai se realizar a sessão do Congresso Nacional, não haverá adiamento. Na próxima semana, no Senado Federal, nós faremos, considerando o feriado na quarta-feira, sessões na terça-feira e na quinta-feira, serão sessões semipresenciais, portanto, sessões que podem ser pautados diversos temas, e eu fiz uma recomendação aos presidentes das comissões também que possam realizar as reuniões das comissões também terça ou quinta-feira da próxima semana. Se a Comissão de Constituição e Justiça deliberar a respeito do projeto de lei do DPVAT, e assim deliberando, nós encaminharemos ao plenário do Senado Federal. Ele estava na pauta, inclusive, de hoje, não foi porque não foi deliberado na CCJ. Nós respeitaremos esse rito de apreciação pela CCJ, então, logo lá aprovado, nós encaminharemos direto para o plenário. A pretensão do presidente Davi Alcolumbre, que foi externada a mim hoje, inclusive por ele próprio, é de que realizaria na semana que vem uma reunião da Comissão de Constituição e Justiça. As reuniões da Comissão de Constituição e Justiça são normalmente às quartas-feiras, quarta-feira é feriado da semana que vem, então ou ele vai antecipar para terça, ou marcar para quinta-feira a reunião da CCJ, para as pautas normais da CCJ, e pode ser que se inclua esse projeto, ou deve ser incluído esse projeto do DPVAT. Eu não digo que seja o principal, né? Você tem temas polêmicos ali, o próprio Instituto das Saídas Temporárias foi objeto de veto parcial do presidente Lula, também tem um grande grau de polêmica, né? E é o tempo também, inclusive, de haver o diálogo em relação a esse tema, permitindo que a liderança do governo possa externar suas posições, que a liderança da oposição também possa externar, para aqueles que defendem a derrubada do veto também tenham tempo para trabalhar isso. Então, não é só questão orçamentária, de LDO e lei orçamentária, mas esse também acaba sendo um tema que precisa de maior reflexão, e quanto mais consenso nós tivermos para poder entrarmos numa sessão do Congresso devidamente alinhados, melhor será para o Congresso e também para o governo. Acho que é um diálogo, né? Acho que tem que haver um diálogo no âmbito do Senado, um diálogo no âmbito da Câmara. O papel da liderança do governo é um papel muito importante nisso, de poder sentar à mesa com esse espírito, eventualmente ceder também alguns pontos. Alguns outros pontos não pode ceder e externar isso aos líderes. Então, agora, nessa próxima semana, exaurir, de fato, o diálogo para entrar numa sessão do Congresso, tanto na Câmara quanto no Senado, com esse espírito de solução, ou seja, aquilo que está convergente e acordado, nós vamos votar por acordo, o que não tiver, nós vamos para o voto. Hoje pela manhã, ao conversar com o presidente Arthur Lira, ele estava reunido com alguns líderes da Câmara, houve inclusive essa ponderação, nós chegamos a cogitar isso, vamos fazer uma sessão do Congresso hoje com parte dos vetos, e outra parte que não tem muito consenso a gente faz então no início de maio, mas muitos líderes também disseram que não, que era importante fazer uma sessão só,
né? Então aí nós decidimos, vamos adiar então essa sessão e vamos fazer uma sessão, tanto vetos que trancam a pauta quanto os vetos que não trancam a pauta, todos eles numa mesma sessão no início de maio.